indicadores dos anúncios. Então, eu recebi essa pergunta aqui, ó, do Alberto, e basicamente o que ele está sinalizando Fábio, né, quais seriam os indicadores mais importantes dos anúncios? E aí, se você já faz anúncios, você já vai saber um pouco sobre isso. Se não faz, eu vou explicar. Quando você vai fazer um anúncio lá para o Instagram, para o Facebook, você tem um local, que é o gerenciador de anúncios. E o gerenciador de anúncios, existem ali várias colunas onde você acompanha os indicadores, que são os resultados, os indicadores das suas campanhas, dos seus anúncios. Só que, eu não vou indicar exatamente o motivo, o grupo Facebook, né, ou seja, tanto o Instagram como o Facebook, várias colunas não estão ali disponíveis, você tem que configurar manualmente. Então vem algumas poucas colunas e existem centenas de outros indicadores que são importantíssimos e que ficam, de certa forma, ocultos, né? Você tem que ir ali de forma quase que secreta ali, e você consegue personalizar justamente essas colunas para que você analise indicadores interessantes. E aí o Alberto está perguntando sobre isso. Alberto, depende naturalmente do tipo de anúncio que você faz. Isso pode, a gente pode incluir ou não outros indicadores, mas eu vou falar de alguns indicadores que são de fato muito importantes. O primeiro deles é o que a gente chama de CTR. E você tem que colocar esse CTR lá, porque ele não vem no padrão. Quando você abre uma conta do gerenciador de anúncios, ele não vem lá. E o CTR é o seguinte: a plataforma mostrou o seu anúncio, por exemplo, para 100 pessoas, para 1000, não importa para quantas. Quantas dessas pessoas que ele mostrou é um indicador em percentual. Quantas dessas pessoas se envolveram com o seu anúncio, clicaram no seu anúncio. E é importante esse indicador, que é o CTR, porque ele mostra para você o quanto a imagem inicial, o texto que você colocou, tá? Ou especialmente a headline, que é aquela frase que você utiliza para chamar atenção, ou até se você usou uma headline lá na frente do seu vídeo ou na sua foto, o quanto essa visão inicial ela atraiu ou não. Só ela sozinha é importante? Vou explicar que não. Você precisa de mais informações, mas ela já começa em importância. Por exemplo, eu posso ter um anúncio que eu fiz que ele tem uma headline, ele tem uma imagem inicial muito boa. Todo mundo que vê ele, todo mundo, eu estou exagerando, óbvio, né? Eu tenho um percentual grande de CTR, tá? Por exemplo, 30%, 40% das pessoas que veem aquilo se envolvem com aquilo. Então ele é um CTR fantástico. Só que pode ser que sei lá, se for um vídeo, eu dou um play, vou assistir e aí o conteúdo é um conteúdo porcaria. Ou seja, o CTR, a visão inicial era boa, mas o conteúdo era ruim. Então o meu CTR era alto, mas se a pessoa continua no vídeo ou não, é outra história. Então, mas é importante isso. Então o CTR indica isso, mas pode ser o inverso também. Eu posso ter um conteúdo muito top, muito bom, só que a imagem inicial dele, toda a visualização inicial desse conteúdo é ruim. Então eu perco com isso, porque as pessoas não entram no meu conteúdo. Se entrassem, elas iam adorar, mas elas não entram porque a imagem inicial, que pode ser o texto, pode ser a headline, que é nada mais do que aquela frase, aquela manchete, né, que você usa, a chamada, cada um vai usar um termo para chamar atenção. É como os jornais fazem, né? Ou seja, você já deve ter percebido, ou todas as publicações aí de negócios, a maioria delas dentro das plataformas, você vê que sempre está usando uma headline, uma chamada. Então o CTR é importante. E o CTR é o seguinte: quanto maior, melhor, né? E quanto mais baixo o percentual, pior. Então você pode ter um anúncio que tem 20% de CTR, ou seja, a cada 100 pessoas, 20 estão se envolvendo, clicando nele, ou pode ter um CTR baixinho, 1%, a cada 100 só uma pessoa se envolve, tá? Então esse é um indicador importante. Aí o outro indicador já vai estar lá, que é o que a gente chama de CPC, qual é o custo por clique. Se ele não tiver, porque tem momentos ali quando você abre a conta ele tá, outros não, mas é importante colocar o custo por clique. Então assim, quanto me custa cada clique naquele anúncio? Tá? Ele vai te dar um indicador. Então, naturalmente, esse é o contrário, né? Quanto menor é melhor, porque você está tendo um custo baixo ou um custo alto. Eu oriento muito a você usar indicadores
que é o custo por, tá? Por quê? Porque não adianta você ficar vendo números inteiros. Por exemplo, quantas pessoas clicaram no meu anúncio? 1.000 pessoas, 5.000. Quantas pessoas, sei lá, curtiram alguma coisa? Não, esses números não dizem nada, porque em um anúncio você gastou mais dinheiro e no outro menos. Então, como que você estabiliza isso? O custo por. Então, assim, a cada 10 reais, um exemplo, quanto foi o custo por clique? Foi 5 centavos. Então eu sei que naquele anúncio foi 5 centavos, no outro anúncio foi 10 centavos o custo por clique. Então, ou seja, o de 10 centavos eu estou gastando mais do que o de 5 centavos. E aí você vai ter que colocar o custo por envolvimento com a publicação. Ele é interessante também, é um indicador importante, custo por envolvimento. E qualquer tipo de envolvimento com a publicação, ele vai te gerar o custo ali. Então, se a pessoa deu um clique, se a pessoa clicou em ver mais, se a pessoa deu play no vídeo, se ela se envolveu com o vídeo, com a imagem sua, e ela vai estar dentro desse envolvimento, e aí você tem o custo por, ou seja, quanto você gastou versus quantas pessoas interagiram, e aí gera justamente esse resultado de custo. Um indicador muito legal, e que traz muita informação, e aí depende do momento que você estiver vendo esse vídeo, porque ele já esteve no ar, aí ele foi retirado do ar, acredito que algum erro de ajuste ali do próprio Facebook, e aí, ultimamente, em alguns momentos, quando você abre o gerenciador, ele está no ar e às vezes não está. Então, é um teste que você vai ter que acompanhar, depende do momento que você ver esse vídeo. É o custo por curtida na página. Então, esse era um indicador, e aí você tinha outros indicadores, inclusive, que foram retirados. Custo por comentário, custo por compartilhamento, custo por curtida na página. Pensa comigo, se uma pessoa, além de se envolver com a sua publicação, ela também decidiu seguir a sua página, não é que ela gostou mais ou menos, ela gostou a ponto de falar, eu quero receber novos conteúdos daquele negócio, daquele profissional. Então é um indicador que ele está aí momentaneamente entra e sai do ar, mas se estiver no momento que você... se existir esse indicador, que é o custo por curtida na página, no momento que você estiver vendo esse vídeo, coloque esse indicador lá, que é importante. Aí vem um outro indicador para a gente finalizar, chamado de frequência. E a frequência não vem lá, você tem que colocar, e ele é importantíssimo porque a frequência, ele mostra justamente quantas vezes o seu anúncio foi mostrado para a mesma pessoa. Então você pode ter uma frequência de 1, ou seja, alcançou 1.000 pessoas, mas mostrou só uma vez. Você pode ter uma frequência de 1.5, 2, mostrou 2 vezes para cada uma daquelas pessoas. Então, se o seu público é pequeno e se você investir um valor alto, vai chegar uma hora que você já mostrou aquilo 4, 5 vezes para a mesma pessoa. E aí você está até incomodando ela começa a bloquear você, ou seja, deixa de seguir você, porque você está mostrando muitas vezes aquilo para a pessoa. E ao mesmo tempo, se você mostra só uma, também não é legal. A pessoa te ver mais vezes é bacana, então você consegue acompanhar. Esses são os principais, existem outros indicadores dependendo do que você faça. Se você trabalha com página de destino, custo por clique no link, custo por visualização da página de destino, ou seja, entra lá no campo personalizado e, ou seja, coloque indicadores que vão te ajudar, como esses que eu dei o exemplo aqui, te ajudar muito a acompanhar os resultados de forma real e não fantasiosa, e aí você consegue ajustar e otimizar os seus anúncios e ter muito mais resultado. É assim, valeu, tchau!